Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Tudo bem? Estamos iniciando uma semana desafiadora e tenho certeza que Deus tem um chamado. Eu, primeiramente, antes de começar essa reflexão, o Santo de Deus, tem um áudio que eu compartilhei agora há pouco tempo, há poucas horas pelo WhatsApp, e gostaria que vocês ouvissem como é que vai ser esse ano de 2017. E depois, logo em seguida, voltaremos com a meditação, com essa oração, para iniciarmos bem essa semana. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia. Dia 5 de dezembro de 2016, faltam exatamente 21 dias para acabar o ano. Eu ontem mandei uma mensagem para vocês dizendo que Deus tinha me revelado a palavra profética para o ano de 2017, né? E não foi à toa que este tema virou uma campanha de oração, tá? O ano de 2017 será atitude. Atitude. Só sobreviverão ao dia mau, aos dias maus, né? Os que tiverem atitude. Atitude. Atitude para perceber as suas falhas, atitude para saber que você está abdicando mais tempo às preocupações ao mundo e menos a Deus. É atitude. E eu adianto aqui de antemão, alguns irmãos, eu já fiz algumas revelações, mas não é porque eu revelo o futuro não, tá? Mas devido à proximidade, à procura, ao diálogo, alguns eu falei o que iria acontecer em 2016 se fizesse aquilo, né? E estão vendo aí com os próprios olhos o que o Senhor tem feito. E eu digo a verdade para vocês, tá? Quem planta com amor, colherá com amor. Entendam o que é plantar. O plantar, ele vai desde de um abraço, um carinho recíproco, até a doação de ajudar ao próximo. Porque assim, na Bíblia diz, né? Acima de todos, acima sobre todas as coisas, Deus. E a segunda coisa, o primeiro mandamento é esse, o segundo é amar uns aos outros. E quando você fala em amar muito aos outros, existem vários paradigmas, né? De você colaborar, de você doar, de você ir pra rua, levar uns 10 pãezinhos na sacola e fazer a doação, falar sobre Deus. São as pequenas atitudes que farão a diferença para o Senhor. Mas isso são N situações, são N coisas que são os detalhes para você mudar de vida. Lembre-se, se você hoje, tá? Não estou dizendo que esse áudio é uma lista de distribuição para mais de 300 pessoas. Eu não sei se essa mensagem é exclusivamente para você. Para alguns não tem efeito. É apenas um lembrete, só vai ratificar aquilo que ele vem fazendo, ou que aquela vem fazendo. Mas para você aí, que ainda continua insistindo nos erros, o momento de mudar é agora. Você tem que mudar esta semana. Muda o seu jeito de agir, muda o seu jeito de pensar, muda as suas atitudes, porque Deus não te dará essa oportunidade ano que vem. Não é que seja que ele vá fazer, né, você padecer, não vai. Mas que você vá para o final da fila, como eu falei, vai. E Deus vai dar prioridade àqueles que estão perseverando. Ele não vai te dar as costas, ele não vai deixar você morrer para o mundo. Mas você terá uma visão do que é um deserto, do que é uma tempestade. E outra... Hoje eu tô com vontade de falar, porque fortemente Deus colocou aqui isso no meu coração. Eu tô tomando essa atitude de falar.
Para de potencializar as coisas, por mais que elas existam ou deixarão de existir. Para de potencializar. Eu hoje tá difícil para mim, vai ficar pior. Eu não consigo, vai piorar. Tudo que você potencializar, Deus, né? Deus não vai deixar, não vai realizar a obra na sua vida. Eu pego alguns exemplos de alguns irmãos aí que estão fazendo ações, atitudes que eu falo de coração. Me surpreendem. Se o projeto chegou onde deveria chegar, porque Deus escolheu corretamente as suas ovelhas. Deus montou firmemente o seu rebanho. Eu vou pegar o exemplo aqui do irmão Felipe Cobo, porque eu falei esses dias atrás para ele, que lá em dezembro de 2015 ele perguntou como é que faria parte do projeto. Como o projeto tinha acabado de nascer, nem eu mesmo sabia como é que esse projeto ia funcionar. Não sei. Porque Deus falou assim, vai lá, faz. Eu não recebi mais nenhuma instrução. E ele foi, de uma certa forma, Deus foi fazendo as coisas se transformarem. Eu, se não me falha a memória, lá para março, abril, eu procurei de novo esse irmão Felipe. E eu perguntei para ele se ele estaria interessado, porque naquele dia Deus tinha tocado o coração. E hoje é um irmão que mais, é um dos irmãos e irmãs que existem, né? Que mais contribui para o projeto. Ele ajuda no áudio lá do Project Kids, ele faz as doações para o projeto no que diz respeito a finanças, ajuda com vídeo. Ele sempre está se dispondo a ajudar a obra de Deus. E assim eu coloquei o irmão Felipe aqui porque é o que veio aqui na memória, porque há pouco tempo eu falei com ele. Eu falei, olha, Deus tem um chamado tão grande para nós que às vezes fica difícil de compreender o que ele quer, mas ele não quer que a gente compreenda, ele quer que a gente faça. E eu vou pegar o exemplo de uma irmã lá de Goiânia, lá que ela teve uns atritos com a família, ficou uma coisa ruim e perdeu o emprego. Eu falei com ela que Deus iria promover isso para a grande mudança na vida dela, e as coisas estão mudando. E eu falei, agora você acredita no que eu digo? Ela, nunca deixei de acreditar, eu só queria entender, mas é difícil entender. Eu falei, não precisa entender, basta crer. E eu vou mais adiante, tem irmãos aqui, irmãs. Eu vou pegar o exemplo aqui de uma irmã também de Goiânia, eu tenho uma irmã também lá de São Paulo. Elas são as patrocinadoras da internet. E eu perguntei o que faziam elas a promoverem algo que não existe ainda fisicamente, mas é uma obra de Deus à distância. Elas falaram que sentiram porque é uma obra de Deus, porque aqui é verdade. Aqui vê os grandes feitos, as construções das grandes obras. As orações são recíprocas, são orações simples, é o que fala o coração. E que no momento certo, Deus vai lá, me usa e fala para alertá-las das coisas boas e das coisas ruins. Eu pego o exemplo recentemente de uma jovem que veio de Brasília. Ela viu aquela corrente lá da atitude da foto, ela se dispôs a ceder a imagem dela. E eu perguntei ontem, o que ela tem sentido do projeto. Ela falou, irmão, o Deus está falando comigo todos os dias. É na mensagem, no áudio, nos momentos meus de fraqueza. É impossível ficar cabisbaixa. Assim é Deus. Não há explicação para Deus. E eu uso esse momento aqui para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Eu falo neste momento todo arrepiado, com os olhos cheios d'água, porque Deus tem feito as grandes obras do Senhor. E eu pego outra também,
Uma outra irmã que está prestes a casar ficou indecisa com a questão da casa. Eu falei, Deus vai te dar uma casa amanhã, e deu. É Deus. É Deus. Meu amado, minha amada. Meu irmão, minha irmã. Meu amigo e minha amiga. Ninguém explica a Deus. Quem sou eu para explicar a Deus? Peguem tudo, o projeto ele tem lá no YouTube. Vai lá, ajuda o projeto, dá uma curtida lá, recomenda o projeto, o canal do YouTube. A rádio foi suspensa porque eu não consegui renovar lá o contratinho que eu fiz. E de repente uma irmã, glórias a Deus, patrocinou a rádio por mais 3 a 4 meses. Precisamente 3 meses. Ou seja, eu estou preparando uma nova programação, uma nova rádio, para ela ficar mais estável. Porque ninguém explica a Deus. Fizemos essa corrente do Atitude aí, o vídeo, muito lindo, chamando a atenção. Pessoas que nunca ouviram falar do projeto vieram e falaram, eu quero ajudar. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. E quando tudo isso aqui, quando eu testemunhei esse grande relato de aproximadamente mais de 11 minutos, eu digo para vocês, tudo isto aqui é uma atitude. É uma atitude de saber que naquele momento a obra de Deus não pode parar. Eu pego o exemplo do irmão Vitor lá de São Paulo, que ele diz, a obra não pode parar, não pode morrer. E toda vez que ele é agraciado lá com seus clientes, ele lembra do projeto, ele fala assim, isso aqui é pro projeto. Eu já aprendi porque a obra de Deus, ela não pode parar. Ninguém explica a Deus. Ontem, final feliz, aquela meditação com louvor, a meditação rápida. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Deus não há explicação, Deus não há uma fórmula científica para dizer o que Ele é. Apenas eu digo para você. Apenas eu digo para todos vocês. Ninguém explica a Deus. E eu queria desejar para vocês uma ótima semana. E lembre-se, a atitude está dentro de você. Estão dentro de vocês. Porque ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Pega esse áudio, reflita um pouco. Toma a atitude necessária que você tem. Porque será ano que vem mais um ano na sua vida. Porque ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. E o último lembrete. Para de olhar para trás para dizer lá atrás foi melhor e agora está pouco melhor. Diga nos momentos maus e nos momentos bons. Graças a Deus até aqui o Senhor me ajudou. Porque ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Graça e paz. Uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau. Graças a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, estamos preparando agora para este domingo. Iniciaremos a semana, os 7 domingos, né? São 7 domingos, incluindo dezembro, janeiro, é lógico, começa agora nesse próximo domingo, dia 11. Um tema importante, esse tema é o tema que é a palavra-chave para o ano de 2017, atitude. E hoje eu trago aqui o Salmos 16, o Santo de Deus. O rei Davi inicia: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio.
Digo ao Senhor: Tu és o meu santo, o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as libações de sangue, aos meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo, ó Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me anseia. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu próprio espírito exalta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuantes. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meditando aqui nesse versículo, Davi, neste salmo, o salmista manifesta sua confiança em Deus em várias situações da vida, incluindo diante da ameaça de morte. O título atribui este salmo a Davi, o Santo de Deus. No versículo 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Estas palavras soam como um pedido de proteção. Deus é refúgio para os que clamam por segurança. Profundo, Forte. Chama atenção aqui para o versículo 3. Quanto aos santos que há na terra. A palavra santos pode ser uma referência aos crentes que se dedicam a Deus em santidade. O Senhor é a porção da minha herança. A porção da terra que cada família recebeu por ocasião da conquista pode estar na mente do salmista, numa analogia que declara ser Deus a sua herança. Deus é minha herança. No versículo 7, bendigo o Senhor que me aconselha. Temos nesta palavra mais uma declaração do salmista sobre Deus, o seu conselheiro sempre presente. O Senhor que me aconselha. Deus está te aconselhando, meu irmão, minha irmã. No versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte. A primeira frase deste verso foi citada por Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia. O verso na sua totalidade por Pedro no dia da Pentecostes, numa referência à morte e à ressurreição de Cristo, o autêntico descendente de Davi, e, por isso, Messias prometido. No projeto missionário de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo, como cumprimento das promessas de Deus, corresponde às duas verdades fundamentais da proclamação do Evangelho. E eu encerro essa reflexão. Deus é um só.
e Deus sobre todos decorre que precisa ser conhecido por toda a terra. Assim seja, assim diz o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Neste momento, meu amado e minha amada, peço que você curve a cabeça. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, curve a cabeça. Pai amado bendito, obrigado, Pai, por iniciarmos essa semana. Estamos na reta final de 2016. Eu tenho certeza, meu Pai, que o povo entenderá o seu recado, que o povo entenderá a sua mensagem. Estamos orando por todas as famílias, por aqueles que necessitam de um milagre, de um agir, meu Pai. São dias difíceis, são dias de lutas, mas não desanimamos, não perecemos na fé. Mas eu creio, Pai, que sobre todas as coisas o Senhor está presente em nossas vidas. Eu tenho certeza, meu Pai, que o seu agir está muito próximo na vida deste irmão, desta irmã que está desesperada, que está passando por poucas e boas, meu Pai. Só o Senhor sabe da dor que estão passando, mas eu creio que neste momento o Senhor se faz presente. O Senhor irá tocar essa ferida, esta dor, esta angústia. Peço oração, meu Pai, por todos aqueles que estão endividados, por aqueles que estão morrendo no leito de um hospital. Que o Senhor faça o agir na vida deles, meu Pai. Que assim seja, que assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra foi dita, meu. Receba o Espírito de Deus. Você faça a diferença. Tenha atitude. Atitude para mudar sua rotina. Atitude de você fazer algo novo para Deus. Lembre-se que nenhuma obra ela é perdida. Nada é em vão. Deus tem um chamado para a sua vida. Graça e paz. Para já estar marcada a promessa. 1 ano de vida, cuidando de vida. Graças a Deus. Fique na paz.